Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma apresentação do Space, tá? Nessa apresentação nós vamos falar um pouquinho sobre a engenharia integrada no projeto Amadeus, certo? Essa apresentação a gente convidou o próprio Gustavo Dessotti, que é um dos responsáveis pela implantação desse projeto, pela LDC, né? Pelo Lenzing Duratex Celulose. E aí, eu vou estar aqui com o Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação. Fica à vontade para se apresentar, falar quem você é, como foi esse projeto e como o Comus vem ajudando nesse projeto integrado, trazendo essa integração da engenharia. Obrigado, Rafael. Obrigado pela apresentação. Obrigado aí pela oportunidade da Siemens, a gente está podendo compartilhar um pouco do trabalho desenvolvido. Bom, então, como o próprio título da apresentação já diz, vou tentar aqui transcorrer um pouco do que a gente passou e que vem passando aí em termos de engenharia integrada dentro do projeto Amadeus. Tá? Uma breve apresentação minha, sou Gustavo Dessotti Pinto, sou PMO e coordenador de sistemas no projeto Amadeus, pela LD Celulose. Sou graduado em engenharia de automação e controle e em engenharia mecânica. Tenho aí mais de 15 anos aí atuando em empresas e projetos de grande porte, nos mais diversos ramos, né? Hoje em papel e celulose, né? Sempre atuando com ferramentas, na coordenação de metodologias, trabalhando com interoperabilidade, suportando a engenharia, né? E participando, claro, da implantação e da coordenação aí multidisciplinar e da gestão dos projetos, tá? Antes de propriamente a gente iniciar a apresentação técnica do que a gente vem desenvolvendo, um breve resumo para vocês o que é a LD Celulose, o que é o projeto Amadeus. Então, o projeto Amadeus é um projeto já em andamento, tá? O startup previsto é para o início de 2022. A LD Celulose é uma joint venture entre a austríaca Lenzing e a brasileira Duratex, né? Essa parceria foi formada para implementar justamente uma das maiores fábricas de celulose solúvel do mundo, investimentos aí na ordem de 5,2 bilhões, né? A planta está sendo erguida no município de Araguari, situado no Triângulo Mineiro. A produção esperada é de 500 mil toneladas de celulose solúvel. Tá? Essa celulose solúvel, ela será utilizada na indústria têxtil, né? Uma grande inovação aí na geração de tecido com sustentabilidade e alta tecnologia. E ao final durante a fase de operação, a fábrica irá contar com cerca de 1.100 empregos diretos, tá? Impulsionando a região aí de forma econômica e social. Um pouquinho mais da joint venture para aprofundar um pouquinho nas empresas parceiras, né? A Lenzing é uma empresa austríaca, ela é líder mundial em fibras de celulose a partir de madeira, né? A Duratex, grande conhecida nacional, ela é uma das maiores empresas do mundo no setor que atua e a maior produtora de papel de painéis de madeira, industrializados e pisos, louças e metais sanitários do hemisfério sul. Ok? Bom, agora entrando um pouco mais para a parte técnica, como a gente concebeu e como a gente chegou no estágio onde estamos hoje. Tudo iniciou pela formação do organograma e formação da equipe. Notem que que o departamento aí de coordenação de sistemas e PMO, ele está hoje atrelado ao gerenciamento de Project Controller. Então, estamos junto com todo o pessoal de planejamento, de controle de custos e toda a parte de integração e riscos, né? Isso no ambiente de owner operator acaba acontecendo um pouco diferente no ambiente de execução, né? Onde normalmente as ferramentas de engenharia estão atreladas diretamente à engenharia. Hoje a gente trabalha com uma matriz cruzada,
Então, a gente fornece informações para o controle do projeto e suportando os EPCistas. Então, hoje, além das ferramentas de sistema, a gente tem toda a parte de documentação dentro da coordenação de PMO. Como colocado, a gente tem a parte de ferramentas esquemáticas, o Comos, onde a gente conta com o Maurício como administrador e o Cauê como assistente. A parte de administração das ferramentas 3D, com o Daniel como administrador e o Ricardo suportando nas soluções e suportando os EPCistas, tá? Bom, o que trouxe de grande benefício é justamente essa gestão integrada à engenharia. Então, isso possibilitou que a gente tivesse dentro do mesmo sistema toda a parte de SAP, toda a parte de Microsoft PPM para gestão de cronograma, qualidade, comunicação, risco, no mesmo, vamos colocar assim, no mesmo guarda-chuva que as ferramentas de engenharia, né? Que no nosso caso as principais ferramentas de engenharia são o Comos e a solução da Viva, o E3D. Para discorrer um pouco mais como que a gente chegou no ponto que estamos hoje, é importante para todos entenderem o processo de modelo de contratação adotado pela LD Celulose. Esse modelo de contratação ele é baseado no modelo EPC, né? Onde os nossos fornecedores eles são responsáveis por todas as fases, né? Desde a engenharia, a construção até a assistência à partida e a própria partida da sua ilha. É importante também citar que a planta de papel e celulose ela é composta por diversas ilhas, cada ilha com o seu know-how, com o seu fornecedor com know-how. Então, acabam sendo pequenos projetos que compõem um grande projeto, que é toda a fábrica de celulose. E é importante a gente citar todo o pioneirismo da LD Celulose, como sendo a primeira empresa aí no segmento nacional de papel e celulose, a definir todas as ferramentas que deveriam ser utilizadas para a execução do projeto, né? Isso é muito importante na visão de Owner Operator, porque uma vez que a gente tem a definição das práticas e das ferramentas onde serão desenvolvidos os projetos e serão nos entregues os projetos, a gente tem domínio sobre essa base de dados, não só sobre o produto final, que é a documentação. Uma vez que você tem domínio sobre a base de dados e ela está de posse do Owner Operator, as possibilidades crescem muito e no decorrer da apresentação eu vou tentar explicar um pouco mais sobre essas vantagens. Bom, iniciamos essa jornada a fim de atingir os objetivos, né? Um ano antes do início propriamente, ou da decisão, do goal decision do projeto. Então, foi uma decisão muito importante por parte da LD Celulose, que se preparou para que pudesse executar o projeto, para que tivesse as melhores práticas, tivessem os melhores procedimentos, e um dos procedimentos fundamentais para a parte de engenharia integrada e para, como Owner Operator, estar de posse dessa base de dados, foi realmente a criação, o desenvolvimento de um procedimento dedicado às ferramentas de engenharia, né? É muito importante que esse foi um trabalho bem anterior até o início, como eu citei, ao início do projeto. Esse trabalho começou um ano antes do próprio início do projeto, com a concepção desse procedimento, né? Esse procedimento foi avançando até chegar no momento de contratação. E outro ponto muito importante foi a inclusão desse documento como anexo contratual, junto com os demais documentos e anexos que compõem um contrato, né? E os principais aspectos que a gente conseguiu trazer para esse documento, que a gente conseguiu imputar nesses documentos para que fossem seguidos pelos nossos fornecedores, foram principalmente pensando na integração. Então, por isso a definição de ferramentas
a definição de versões a serem utilizadas para que todos estivessem equiparados. Outro ponto importante e fundamental para essa integração foi com relação ao setup do projeto. Então, todos os fornecedores receberam a mesma versão, o mesmo setup, todos estão desenvolvendo o seu projeto no mesmo setup, ok? Fundamental para a execução do projeto, uma vez que, como citado, ele é um projeto desenvolvido por várias frentes, por vários contratados, foi a metodologia de working sharing aplicada para esse projeto. Eu vou estar passando por essa metodologia e explicando um pouco mais esse conceito nos próximos slides. Outro ponto importante e fundamental desse procedimento foi a questão da métrica para atualização e sincronização dessas bases. A gente trouxe isso para uma frequência semanal, então o acompanhamento semanal de tudo aquilo que está sendo produzido pelos nossos EPCistas. Isso nos tem ajudado muito porque a gente consegue antecipar problemas, acessando diretamente a base de dados, nos antecipando para divergências com relação ao que contratamos, nos antecipamos até por parte dos EPCistas, tem um grande benefício, porque essa antecipação, utilizando, verificando as bases de dados, evitam que o fornecedor emita uma documentação ou emita uma revisão de um documento que já não esteja de acordo com as expectativas da LDC. Então, a gente tem conseguido reduzir a quantidade de revisões por parte dos EPCistas justamente essa proximidade, por esse acompanhamento numa base semanal. Outro ponto importante que é bem detalhado, que a gente gastou bastante tempo dentro do procedimento, foi com relação à padronização. Então, temos diversos fornecedores visando a integração e visando uma harmonização entre tudo que está sendo produzido. A gente criou uma série de regras e padrões a serem seguidos, principalmente padronizações de tags, padronizações de hierarquia, padronizações da própria estrutura dos bancos de dados, né? E fechando toda essa parte conceitual e técnica, toda essa parte, essa validação de banco de dados por nós, como Owner Operator, foi distribuído em eventos de medição, então estão atrelados ao avanço em si da engenharia dos EPCistas e, consequentemente, atrelados aos pagamentos a serem feitos aos fornecedores, né? Uma vez que a gente traz isso como um milestone em entrega do projeto, a gente traz uma maior cumplicidade por parte dos fornecedores em cumprir e estarem de acordo com o que está sendo solicitado ou requerido pela nossa padronização, ok? Agora, uma questão muito importante uma vez que a gente definiu as ferramentas de engenharia, por que a definição pelas ferramentas citadas e utilizadas no nosso projeto, né? Uma das ferramentas o Comos para toda a parte de engenharia integrada, engenharia multidisciplinar, e o Aviva i3D para toda a parte de modelo 3D, extração de documentos de detalhamento. Bom, primeiro passo, o LD Celulose, ela faz parte do grupo Lense. As duas ferramentas são ferramentas testadas, homologadas e padronizadas no grupo Lense. Okay? Então, já tinha-se um background com relação a essas ferramentas. Outro ponto importante e fundamental na decisão são que essas já são ferramentas utilizadas por alguns dos fornecedores. Então, temos fornecedores que já têm por praxe, mesmo não sendo exigido pelo Owner Operator, tem por praxe a execução de projeto utilizando as ferramentas. Outro aspecto são ferramentas de domínio da equipe que compõe
toda a parte de sistemas de engenharia, porque são ferramentas largamente utilizadas em outros segmentos nacionais, como óleo e gás, por exemplo. Outro ponto fundamental, né, a partir do momento que você está trabalhando com ferramentas que você busca uma integração, é fundamental que sejam plataformas multidisciplinares, né? A gente tenha dentro da mesma base de dados a sinergia entre as disciplinas, a interação e a navegação direta entre as disciplinas dentro do mesmo banco de dados. E outro aspecto fundamental e importante, que eu também vou tratar com mais detalhes, são softwares voltados para todo o ciclo de vida da planta, né? Não só tem os benefícios, né, que também por isso foram escolhidas como as ferramentas para o projeto, de agregar qualidade na documentação de engenharia, agregar confiabilidade, são ferramentas que estão um passo à frente, já pensando no próximo passo de ciclo de vida da planta, durante a operação, manutenção e principalmente a integração com os demais sistemas operacionais que estão sendo adotados para a empresa, né? Bom, agora falando um pouquinho mais sobre a metodologia de working sharing, esse foi está sendo e foi um grande desafio realmente iniciar com essa metodologia, algo também que eu considero bem inovador, né? A gente buscou apoio, buscou background em outros projetos e realmente foi algo inovador essa metodologia de trabalho, porque, como citado, uma vez que a gente determinou em comum acordo com a Lense o setup de projeto a ser utilizado para o projeto Amadeus, tínhamos que ter, claro, todos os EPCistas trabalhando nesse mesmo setup. Hoje, conforme consta aqui, temos hoje 9 fornecedores trabalhando em paralelo e na mesma base de dados. Como isso foi possível? Através da divisão e toda a preparação, novamente. É muito importante quando a gente pensa em ferramenta de engenharia, quando a gente pensa em gestão e unificação de banco de dados, estarmos alguns passos antecipados à própria execução. Então, aqui novamente nos antecipamos, antes mesmo de distribuirmos esse setup, antes mesmo de compartilharmos esse setup, toda a estrutura foi criada dentro do setup original, toda uma divisão e uma estrutura de layers, tá? Tanto para projeto, quanto o SO1, quanto para a biblioteca do Commons, ela foi criada, né? Já sabendo dos fornecedores, já sabendo das ilhas, e isso foi compartilhado com todos os fornecedores e a gente vem trabalhando desde então, a gente iniciou mais ou menos esse processo de troca de informações em março, numa base semanal, então até hoje a gente vem mantendo com esses 9 fornecedores, trocas de bancos de dados numa base semanal, usando a tecnologia do próprio Commons de gerenciamento de camadas, né? Gerenciamento de working layers, tanto para a parte de projeto quanto para a parte de biblioteca. Outro aspecto muito importante que eu gostaria de trazer aqui e explanar é que temos hoje, novamente, 9 fornecedores, 9 necessidades diferentes, 9 ilhas com enfoque diferente, uma ilha com enfoque mais químico, uma outra ilha com enfoque mais mecânico. Então, a estratégia que foi abordada aqui foi, claro, distribuímos um setup inicial, distribuímos uma biblioteca de SO1 inicial para todos os fornecedores, mas propusemos e demos a liberdade para cada um dos fornecedores complementarem essa base. Então, todo fornecedor tem também, além da sua working layer, além da sua camada de projeto, também sua camada de biblioteca, onde os objetos específicos, as simbologias específicas da ilha podem ser criadas sem criar qualquer tipo de gargalo para a ilha de celulose para o projeto Amadeus. Ok? Bom, outro item importantíssimo
que também foi construído, de novo, se antecipando à execução em si, ao início propriamente dito do trabalho, foi a parceria firmada entre a LD Celulose e a Siemens, né? Essa parceria já foi firmada desde o início do projeto Amadeus. Como eu coloquei, tivemos várias ações e essa foi uma ação tomada antes mesmo do goal decision do projeto, antes mesmo de toda a aprovação do investimento, já alinhamos sobre essa parceria, né? E a partir do momento que tivemos realmente o goal decision, tivemos a base inicial, o setup inicial, onde o projeto seria desenvolvido, contamos contamos com a participação de profissionais da própria Siemens, de administradores da ferramenta da própria Siemens. Realizamos uma série de conferências, treinamentos, sessões de hands-on com esses profissionais da Siemens, diretamente na base, no setup inicial do projeto Amadeus. O que a gente ganhou com isso? Ganhamos muito, porque a Siemens foi procurada por praticamente todos os nossos fornecedores para ministrar treinamentos, propriamente prestar o serviço de administração para os nossos fornecedores, para os nossos EPCistas, e como toda essa equipe da Siemens já estava preparada, já estava habituada ao setup inicial do projeto, inclusive o setup inicial do projeto foi compartilhado com a Siemens pôde realizar os treinamentos nas contratadas diretamente no setup da LDC, preparar os profissionais que seriam colocados dentro das nossas contratadas, já com prévio conhecimento do nosso banco, prévio alinhamento com a nossa equipe de sistemas com relação às necessidades, com relação aos requisitos, né? Isso acelerou muito. Tivemos situações aí, posso citar situações de alguns fornecedores que, sem qualquer tipo de conhecimento da ferramenta, nem mesmo na versão standard, né, no banco de dados standard da ferramenta Commos, conseguiram atingir e fazer emissão de PNIDs dentro do prazo previsto, utilizando a ferramenta Commos. Isso bastante importante citar e fundamental, porque no caso, essa empresa contou com um profissional Siemens suportando eles na parte de administração, ok? Só que vamos para um segundo momento, né? Quando realmente iniciamos a execução do projeto, vencemos esses desafios iniciais de nos prepararmos, criarmos metodologias, criarmos procedimentos que deveriam ser cumpridos para a realidade em si do projeto e do dia a dia de projeto, né? Como foi citado, as ferramentas por parte foram escolhidas como já utilizadas pelo mercado. Isso, por um lado, tem um aspecto positivo, por outro lado, tem aspecto negativo, uma vez que, claro, todas as ferramentas elas são customizáveis e buscam, além dessa garantia que eu coloquei de melhora na qualidade, na confiabilidade do projeto, ela busca uma aceleração do projeto. Então, tivemos fornecedores que já tinham um desenvolvimento prévio, onde seria um grande complicador trocar o setup inicial e trabalhar no setup novo, né? Tivemos também, como citei, fornecedores que sem contato nenhum com a ferramenta, contato nenhum com Commos, primeiro contato com Commos dentro do nosso projeto. Então, isso é uma mudança, um choque cultural muito grande, né? Uma vez que se estava habituado a executar a execução de projeto nos moldes tradicionais, né? Então, tivemos alguns fornecedores que tivemos que até revisitar a parte de organização e até cronograma, porque não se pensou no projeto, na execução do projeto utilizando ferramentas de engenharia, né? Então, aí que traz essa questão da nova tecnologia, né? Outro aspecto, como eu coloquei,
tínhamos fornecedores que já conheciam das ferramentas, né? E aí quando a gente passa como owner operator a determinar como deve ser executado o projeto, colocar alguns estándares e regras que nos permitem a execução. Também há um ponto de desafio, um ponto de dificuldade com os fornecedores, né? E isso acabou aumentando a demanda da equipe de sistemas da LD Celulose. Então, a nossa equipe inicialmente prevista para unificar e validar projeto acaba atuando muito no suporte técnico, né? No suporte para a execução do projeto em si, né? Isso associado a um trabalho interno muito grande, né? Porque da mesma forma que os nossos contratados, os nossos fornecedores tiveram essa mudança cultural internamente, temos profissionais hoje que estão na sétima planta de papel e celulose, né? No sétimo projeto de papel e celulose. Então, tem também um grande desafio, uma grande conscientização desse nosso time interno, muitas vezes em poder demonstrar para o nosso time interno que um trabalho maior, um esforço maior na preparação, na, a, na construção do banco de dados nos traz muitos benefícios para a engenharia. A gente internamente teve muita resistência no quesito de eu estou acostumado a receber o documento, para mim o evento está cumprido, ou para mim efetivamente eu vejo o avanço da engenharia, eu vejo se o meu EPC está no caminho certo ou errado com o documento na mão. E conhecendo sobre ferramenta de engenharia, a gente sabe que acaba sendo um pouco diferente. Realmente os documentos são exportações de base de dados, são realmente só internamente que eu falo bastante internamente na LD, que basicamente documentos são reports, são extrações, né? Eles não tem que ser tratado com esse aspecto de que é ali que eu estou vendo realmente que meu fornecedor está fazendo um bom trabalho ou não, né? Então, como que a gente conseguiu isso? Bastante treinamento interno, muita conscientização, participação das reuniões internas de alinhamento, uma fiscalização muito ativa, como eu disse, a gente está acompanhando numa base semanal o que os fornecedores vêm produzindo. Então, a gente tem que estar ativamente dando um retorno para o fornecedor sobre o desvio dele e explanando ou tentando trazer para algo mais palpável internamente o que a gente está querendo, o que a gente está querendo colocar como aquele desvio, né? E até chegar no ponto, né? Claro que a gente não, esse é o último objetivo, mas realmente impulsionar algumas coisas ou fazerem algumas coisas acelerarem no quesito de execução em base de dados, realmente com retenções de medição, né? Então, você imagina isso num ambiente, como eu falei, com pessoas que estão no sétimo, quinto, quarto projeto de papel e celulose, que sempre estiveram habituados a executar na maneira tradicional, com documentos executados fora de ferramentas de engenharia, e poder trazer essa realidade para esse pessoal, tentar demonstrar todos os ganhos que a gente está tendo utilizando essas ferramentas. O que eu posso trazer aqui é que realmente a gente tem conseguido bons benefícios internos, né? A gente tem conseguido, após essa jornada aí, como eu falei, iniciamos a parte de engenharia entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Hoje temos uma equipe interna de engenharia da LDC, uma equipe interna de coordenação muito mais habituada aos conceitos, muito mais preparada para trabalhar nesse conceito, mas realmente a jornada não foi não foi fácil, foi um trabalho árduo aí durante esse ano, tá? Bom,
Bom, temos por um lado, como colocado aqui, toda essa questão de termos uma base de dados, de termos as informações dos EPCistas, de novo, como owner operator, a gente recebe os inputs dos fornecedores, a gente não produz, não produz o projeto, não produz dentro das bases de dados, a gente recebe, verifica e unifica, mas do nosso lado, temos um pacote de digitalização, é um escopo que estamos desenvolvendo junto a Siemens, é um pacote bem grande, né? Esse pacote foi contemplado dentro do escopo de frame, a Siemens PDS ela foi contratada para o fornecimento de frame elétrico, e dentro desse fornecimento de frame elétrico, temos um pacote de digitalização. O que consta basicamente esse pacote de digitalização? Então, a documentação de todos os objetos do frame elétrico, só para dar uma ordem de grandeza, temos hoje, tá? Não acabamos, o frame está trabalhando ainda, tem um trabalho ainda pela frente aí até mais ou menos meados do ano que vem de engenharia de frame, mas hoje já contamos com 340 mil objetos dentro da base de dados de frame elétrico, tá? Nesse escopo de digitalização, muito importante aqui, trazer o step pós todo esse desenho que a gente fez, porque a gente fez um desenho muito legal, estabelecemos as ferramentas de engenharia, estabelecemos metodologia de trabalho. A curto prazo, o que eu ganho com isso? Eu ganho qualidade na engenharia, eu ganho rapidez na engenharia e ganho confiabilidade. Só que isso nos traz algo muito importante como owner operator, que é o quê? Todo o input, todo o nosso ativo hoje que está sendo adquirido junto aos EPCistas, temos todo esse ativo digital, toda essa base de dados e controle sobre essa base de dados dentro de casa, né? Então, isso nos levou ao próximo passo, que também já tem que ser desenvolvido durante a fase de projeto, para estar apto a ser colocado em execução pós-startup. O que visa esse pacote de digitalização? Claro, o licenciamento, treinamento e manuais. Então, receberemos ao final desse projeto, receberemos todo esse legado, todo esse ativo digital da nossa planta, todos os tags da nossa planta, toda a documentação de engenharia dentro da base de dados do Comos, só que precisamos dar continuidade. Para termos continuidade, claro, que precisamos entregar isso para a engenharia da planta, com softwares, com treinamentos, com manuais, para que isso não se perca após handover, tá? Então, foi pensando nesse cenário que incluímos dentro do pacote de digitalização essa parte de licenciamento, né? Outro aspecto fundamental que conseguimos incluir dentro desse pacote de digitalização, de novo, esse pacote de digitalização está em desenvolvimento, tá? Temos um cronograma junto à Siemens, estamos desenvolvendo esse trabalho, de novo, em paralelo, estamos ainda recebendo os inputs dos fornecedores, estamos recebendo a engenharia detalhada dos fornecedores, mas já estamos nos preparando com relação a a preparação para o momento de handover, a preparação para a operação e manutenção. Então, incluímos nesse pacote toda a parte de MRO, toda a parte de SAP Interface. Como sabemos, o ativo hoje é uma realidade do ativo e do controle de custos dentro do SAP. Já temos um processo para carregamento de todo esse ativo, então todos esses tags, todos esses objetos, ao invés da maneira tradicional, com planilha, não. Já estamos trabalhando para pegar esse ativo de uma base de dados do Comos e carregar toda a base popular, toda a base do SAP, né? Esse é um dos aspectos fundamentais também, quando a gente buscou e fez esse trabalho de unificação da engenharia. Temos a parte de documentação com Comos PQM dentro desse escopo. Hoje utilizamos outra ferramenta para gestão de documento.
porém essa ferramenta ela é muito mais voltada para a verificação de desenho de fornecedor, como colocado hoje. A gente não produz a engenharia, a gente verifica e checa a engenharia, mas para um momento posterior, após a pós-partida da fábrica, temos que ter um sistema de documentação. Então, eu vou colocar um pouquinho no próximo slide, mas, de novo, quando a gente conseguiu trazer dentro do mesmo ambiente todos os sistemas e tá dentro do mesmo guarda-chuva com todos os outros sistemas, a gente consegue pensar em soluções unificadas. E o PQM vem como solução aí, de documentação para pós-startup. Temos outro aspecto fundamental, eh, que é a apresentação pós-operação, controle de dashboards, controle de KPIs para operação, para gestão da planta. De novo, essa é uma planta que ela é uma joint venture de uma empresa austríaca com uma empresa nacional. Ela está sendo construída em território nacional, mas temos todo um background do grupo Lenzing, onde esse grupo ele vai acompanhar a operação da planta, ele vai acompanhar, monitorar os aspectos, os dashboards e os KPIs da planta. Então, por isso buscamos o XHQ. Então, conseguimos trazer combinado a informação do PINS, a informação de historiador, combinado com toda essa base, de novo, é fundamental. Se a gente não tem essa base, se a gente não tem esse background do ativo digital, a gente não consegue dar o próximo passo. Então, o XHQ parte desse pressuposto. Temos uma base inicial com os ativos dentro de uma ferramenta, contamos com as outras ferramentas, né, de controle de DCS, de automação, combinamos essas ferramentas através do XHQ e para o momento de startup e operação da planta poder trazer um excelente controle, excelentes dashboards, monitoração de KPIs para todos os stakeholders, tá? E, claro, combinado isso com a interface 3D, né? De novo, tá? Além de termos e de estarmos de posse de todo esse ativo digital dentro da base de dados do Commos, temos também todo o ativo digital, toda a base de dados da solução 3D, né? E aí abre muito mais o leque de integração, né? De navegação dentro de um documento de engenharia dentro do Commos, até propriamente dito o visual em campo. O que a gente busca com isso? Uma vez no escritório, uma preparação de uma manutenção, no escritório, sem precisar sair da cadeira, a equipe de manutenção tem condição de verificar a documentação, tem interfaceado com o SAP, tem condição de verificar todas as questões que o SAP controla. Navego para a interface 3D, tenho condição de me antecipar no campo, se eu vou precisar de um andaime, se eu vou precisar fazer uma parada, uma interdição parcial da área, uma interdição total da área, de novo, sem sair do escritório, sem sair da mesa, com o domínio das soluções. Bom, já falei bastante dos benefícios esperados, né? Mas é importante citar e deixar bem claro que a gente só consegue esses benefícios esperados com os sistemas integrados. E hoje a gente enxerga e desenha todos os sistemas para que o como seja o hub de integração, né? Como eu falei já de algumas conexões, temos outras conexões que já estão sendo desenhadas em paralelo com a parte de logbook aí no livro de turno. Então, vocês imaginem durante a operação, o operador ter condição de estar numa base integrada, poder consultar todo o legado de manutenção e engenharia dentro da solução, né? Os gatilhos do PINS passando por dentro do Comos,
gerando atividades dentro do Commons e essas atividades startando atividades dentro do logbook, dentro do livro de turno, tá? Então, a gente está desenhando as soluções, colocando novamente, como dito, o Commons como sistema integrador, né? Foi reconhecido por nós e reconhecido como mercado sobre esse potencial do Commons realmente integrar esse tipo de informação e aí termos as saídas aí, como eu já citei no slide anterior, né? Além disso, né, temos inúmeras possibilidades futuras. Eu trouxe aqui novas features, como a possibilidade de utilização do Walk Inside para treinamentos, sem precisar sair do escritório, preparação de novos operadores, né, antecipação dessas questões. Bom, eu acredito que, por ser o evento, estarei disponível para perguntas e respostas, e deixo aqui meu contato final, em caso de qualquer dúvida. Eu sei que o tempo é curto, é muita informação, mas eu deixo aqui meu contato para quem quiser entrar em contato por e-mail, por telefone, sem problema algum, a gente pode aprofundar em qualquer um dos pontos explanados. Muito obrigado. Gustavo, muito obrigado pela sua apresentação. Então, nos vemos no stand, tá? Nos falamos lá. Pessoal, como o Gustavo falou, estaremos disponível no stand de Commons e XHQ para tirar qualquer dúvida e estamos à disposição de vocês.